Vamos, aí a gente... Está ao vivo lá. Está ao vivo? Quem que faz boas-vindas? Boas-vindas. Bom dia a todos e todas. A gente está aqui mais um sábado, né, que a gente recebe vocês dentro da disciplina Sociedade, Meio Ambiente e Cidadania. E hoje a gente tem os diálogos com Ailton Krenak para adiar o fim do mundo. Então, os colegas também que estão aqui, estamos todos, a gente está aguardando um pouco e queria passar a palavra para os outros para falar um pouquinho com vocês. Bom dia, pessoal. Como que vocês estão? Tudo certo? Desculpa, cortei alguém, não sabia quem falava, mas espero que vocês estejam bem nessa manhã aqui, bem iluminada, e vamos começar já já a nossa atividade, e aqui vamos ver uma visão diferente, né, do que nós estamos acostumados, uma visão muito bonita, e daqui a pouco já vamos começar a nossa atividade, vão se preparando, vocês estão aí, se prepararam para essa atividade, nós também, então sejam muito bem-vindos aqui, e vamos lá para essa conversa hoje com a Ailton Krenak. Obrigada pela participação. Também quero desejar bom dia a todos os alunos, todos os colegas que estão aqui, e dizer que nós estamos muito felizes com esse encontro, estamos aguardando o Krenak chegar aqui na sala, e fiquem firmes aí que estamos aqui ansiosos tanto quanto vocês, tá? Uma boa aula para todos nós. Olá a todos, muito bom dia. Hoje é o nosso segundo sábado de atividades coletivas, nessa proposta de trabalho conjunto, cujo o cerne é a pandemia de Covid-19. Sejam todos muito bem-vindos, estamos aguardando o escritor Ailton Krenak, e sejam muito bem-vindos, que seja um belíssimo manhã, então um dia muito bonito lá fora, uma bela manhã de trabalho para todos nós, de aprendizagem e evolução. Oi, gente. Bom dia, colegas. Bom dia a todas e todos. Esperamos encontrá-las todos bem. Eu estava lá na nossa antessala tentando um contato com o Krenak. Eu vou dar uma explicação breve aqui do que pode estar acontecendo. Está tudo confirmado, evidente, né, de que ele participaria do nosso debate, mas de verdade ele está lá, você sabe, na margem esquerda do Rio Doce, onde fica a comunidade dele, onde ele mora, e tem um ponto de contato com a internet. Não necessariamente funciona sempre bem, né? Faz parte das nossas dificuldades atuais, né? O que eu sugiro que a gente faça é que isso a gente já tinha articulado, era a nossa intenção inicial, né? Que a gente comece a passar, vamos ser mais ou menos pontuais, comece a passar a entrevista dele ao Le Monde, e se ele conseguiu o contato, que eu acredito que ele deve estar tentando conseguir, eu estou tentando, inclusive, ligar diretamente pelo WhatsApp, é a única forma da gente se comunicar, não tem outra. Se por acaso vermos que ele chegou na sala, a gente dá uma interrompida no vídeo, senão a gente prossegue dessa maneira, tá bom? O que é que vocês acham, colegas e todo mundo? Por aí a gente ganha tempo. Quem sabe ele até uma parte da projeção ele consegue chegar e debater ao vivo com a gente. Acho que você poderia, Marcos, fazer uma apresentação, então, para os alunos de quem é o Krenak, certo? Sem dúvida. No vídeo ele faz uma parte da apresentação, mas acho que seria legal dizer para todas as pessoas o seguinte: eu recentemente até assisti a uma entrevista dele, que circulou aí pela internet,
no canal da nossa colega Lilia Schwartz, não sei se as pessoas chegaram a ver, e ela logo no começo faz uma extensa apresentação dele, porque o Krenak, inclusive, essa semana, talvez ele esteja, inclusive, sendo bastante assediado por isso, né? A gente gostaria também de prestar essa homenagem. Essa semana ele foi indicado, ganhou o prêmio de intelectual do ano, aquele prêmio Juca Pato, que a União Brasileira de Escritores oferece todos os anos a um intelectual de destaque, né? E este ano, para nossa alegria, foi ele o premiado. Nossa alegria por causa de todas as situações que estamos vivendo e a importância que as comunidades indígenas e tradicionais no Brasil têm, né? Não preciso me estender muito nisso. Mas nessa entrevista recente que ele deu, a Lília faz uma apresentação muito grande dele, dizendo que ele, além de ser liderança indígena, ele é jornalista, ele é doutor honoris causa pela Universidade Federal de Juiz de Fora, ele escreveu vários livros, etc., etc., e a reação dele é interessante, que ele falou, eu estava escutando aqui essa extensa apresentação, e eu estava vendo, parecia que estava apresentando alguém que é candidato a um posto no Banco Mundial, não é o meu caso, eu gosto de ser apresentado como escritor, é assim que ele tem é isso que ele tem se dedicado recentemente, né? Fez recentemente 3 livros muito interessantes que a gente recomenda vivamente para todo mundo. Um deles é o conhecido Ideias para Adiar o Fim do Mundo. O outro é o Amanhã Não Está à Venda, e um muito recente está sendo lançado agora, que é A Vida Não é Útil. Esses 2 últimos têm muita relação com a escrita e a reflexão dele na situação que estamos vivendo aqui de pandemia, né? Depois de ter girado, o Ailton Krenak, depois de ter girado pelo mundo, representando os interesses indígenas dos seus povos e dos seus parentes, como ele gosta de dizer, não é? Ele se estabeleceu, está ali na Serra do Cipó, em Minas, é mineiro de nascimento, como eu, coincidentemente, tem vários mineiros no mundo, não é verdade? E ele está por lá e está à beira do rio que eles consideram como sendo o avô deles, o Rio Doce, que está em coma, segundo ele nos diz no próprio texto, que a gente, mais uma vez, recomenda que as pessoas leiam, né? Ele e os seus ancestrais, quer dizer, a comunidade dele viveu recentemente essa tragédia do Rio Doce que todo mundo conhece, né? A barragem lá de Mariana e o caos que aquilo causou, né? Mas há bastante tempo esse pessoal tem resistido a finais de mundo sucessivos, né? Num dos textos dele ele diz isso, né? Que quando aquela epidemia pesada, isso ele escreveu antes da nossa pandemia, né? No livro Para Adiar o Fim do Mundo, né? Quando aquela epidemia pesada atravessou de caravelas o oceano e veio aportar nesta outra margem do mundo, muita gente morreu logo no primeiro contato, né? Para eles o mundo tinha começado a acabar ali. No entanto, resistiram, né? Resistiram e nos proporcionam coisas muito importantes, como os biomas e ecossistemas em que eles todos estão vivendo, né? Ou que são remanescentes. Boa parte dessa história é contada nessa entrevista que o Le Monde fez com ele, é uma bela entrevista, dá para a gente ter uma noção mais aprofundada de tudo isso. Eu sugiro que a gente faça isso, né? Vejamos essa entrevista, depois a gente vai estar aqui à disposição para termos um bom debate com todos que permanecerem. E mais uma vez pedindo desculpas para as pessoas, nós não temos esse controle total sobre as técnicas e as conexões, estamos fazendo o que podemos fazer, né? Não necessariamente aquilo tudo que queremos. Tá bom, gente? Mais uma vez, bom dia e vamos tocar. Não sei se alguém de vocês, dos colegas, das colegas, querem apresentar algo. Eu só acrescentaria dizendo o seguinte, acho que vocês falaram. Isso aqui é fruto de uma iniciativa coletiva, de um esforço coletivo que está sendo muito prazeroso em tocar. Somos 8 professores e professoras da disciplina Sociedade, Meio Ambiente e Cidadania, da Escola de Artes, Ciências e Humanidades da Universidade de São Paulo, no campus leste, na USP Leste. Acho que é importante dizer, porque pode ter muita gente aqui que não necessariamente são apenas nossos alunos, né? Acho que o convite saiu para mais gente participar desse evento.
E nessa situação, sob a pandemia, resolvemos fazer uma edição, digamos, especial, extraordinária da nossa disciplina, que é oferecida para os alunos dos 10 cursos da IASH, da USP Leste, no seu ciclo básico. Fizemos um esforço de fusão, de propostas e ação coletiva, e estamos aos sábados, alguns sábados pelo menos, a gente se encontra coletivamente para estabelecer esse debate e esta cooperação aqui mais conjunta, né? Num sábado passado, a gente viu um belíssimo filme da Ecofalante, no convênio que a gente teve com a 9ª Mostra Ecofalante, um filme chamado Os Despossuídos, e fizemos um bom debate. Daquela vez fizemos em 2 salas do Meet Google, porque só cabem 150 pessoas em cada sala. Dessa vez estamos nos sofisticando um pouco mais, aprendendo a dominar o aparato aqui, e estamos numa única sala todos nós. Embora só caibamos 6 pessoas por vez aqui na telinha. Tem duas colegas que estão lá no backstage. Vamos nessa? Acho que é isso, né, pessoal? Espero não ter faltado com nada, nem cometido grandes gafes aqui. Enfim, assim que se o Krenak aparecer, ele tem a precedência, a gente interrompe tudo e bota pelo menos a cara dele ao vivo aí para falar, para dar uma saudação para as pessoas. Ok? Tudo bem? Vamos lá. E um agradecimento especial à Letícia, que está lá operando a aparelhagem toda, que é quem tira e põe gente aqui dentro da sala, bota na antessala, dispara o vídeo. Sem a Letícia, isso aqui não seria possível. Nossa ex-aluna de GA, não é mesmo? Obrigado você, Letícia. Vamos lá. Eu sou Ailton Krenak. Nós estamos aqui no Médio Rio Doce, onde eu vivo atualmente com a minha família, depois de ter circulado em várias regiões do nosso país, principalmente nos últimos 40 anos, né? E eu acho que a minha trajetória ao longo desses quase 40 anos foi um contínuo disso que nós estamos fazendo aqui agora. Buscar um lugar para os povos indígenas na sociedade brasileira, que é muito desigual e tem se revelado também extremamente racista, preconceituosa e racista. E eu espero não agredir com a minha manifestação o protocolo dessa casa, mas eu acredito que os senhores não poderão ficar omissos, os senhores não terão como ficar alheios a mais essa agressão movida pelo poder econômico, pela ganância, pela ignorância do que significa ser um povo indígena. A história dessa região aqui do Médio Rio Doce é a história do extermínio dos botocudos. Os Krenak é uma família desse povo que era chamado de botocudos, aqui no Médio Rio Doce. Quando eu nasci na década de 50, esse povo Krenak era declarado extinto, porque nosso território tinha sido totalmente ocupado pelos fazendeiros e os sobreviventes tinham sido removidos daqui para São Paulo, para Mato Grosso, para Goiás, para outras regiões. Os sobreviventes daqui se esconderam por aí afora, Espírito Santo, Minas. Foi nesse contexto que eu nasci. Então, me descobrir índio era mole.
Era fugir, fugir, fugir. Até os 17 anos de idade, eu acompanhei meu pai fugindo. Dos 17 anos de idade para frente, eu finquei o pé e falei, peraí, cadê os outros índios? Cadê os Kaiowá do Mato Grosso, os Guarani? E aí tinha uma liderança histórica do movimento indígena, que se chama Marçal de Souza, Tupãí, no Mato Grosso do Sul. Ele foi assassinado no quintal da casa dele, no terreiro da aldeia dele, por pistoleiros que estavam começando esse ciclo que deu no agronegócio agora. Isso há 40 anos atrás. Em 79. E aquela violência toda se espalhando pelo país, com os índios sendo assassinados, eu me perguntei por que a gente não se organizava para isso e comecei, junto com outros caras da minha geração, a observar o que o Mário Juruna estava fazendo. O Mário Juruna saiu candidato a deputado pelo Rio de Janeiro, lá com Brizola. Um ou outro índio começou a levantar a cabeça, que era uma raridade, não tinha personalidades indígenas falando nada. Tinha a pastoral indigenista, né, da Igreja Católica, que naquele tempo era muito importante, muito ativa. E a gente se referia ao trabalho de sindicato de trabalhadores, movimento movimento rural, os trabalhadores rurais, que ainda nem tinham o MST. O MST surgiu na década de 80, final da década de 70, 80. E foi nesse caldo de cultura que eu destaquei uma militância pelos direitos indígenas, que foi cada vez mais me envolvendo com a agenda de território, cultura, educação, saúde, tudo, a vida indígena. E a gente começou a luta contra a ditadura, e eu acho que a gente teve um auge dessa luta, que foi a redemocratização das relações, pelo menos formal, da vida brasileira com a Constituinte de 88, onde eu participei também, representando o movimento indígena em 88, 87. Mas a atividade de mobilizações começou em 84, 85. É quando nasce a União das Nações Indígenas, uma organização tipicamente indígena. Não é sindicato, não é pastoral, é um conselhão de líderes indígenas discutindo seus problemas sem nenhuma institucionalidade e descobrindo uns aos outros. Na verdade, eu acho que nós nos descobrimos todos ao mesmo tempo. O Eduardo Viveiros de Castro, num prefácio de um livro meu, publicado pela editora Zog, chamado Encontros, ele fez um prefácio onde ele diz que a minha geração descobriu que podia reivindicar um lugar dentro da vida brasileira, como indígenas, não integrados ao pacote civilizatório, mas reivindicando identidade. Eu acho que ele acertou. Foi isso que a nossa geração começou e que eu acho que foi se expandindo. Olha, como a estatística depende de um reconhecimento pelo Estado, apesar de ter autodeclaração, um coletivo que tem memória de si, ele pode se autodeclarar, dizer, nós estamos aqui, somos o povo tal, e não ter o reconhecimento do Estado, então ele não vai constar na lista. Mas a lista diz que tem 206 etnias, povos, dentro da política pública do Estado brasileiro, reconhecido pela FUNAI e tudo, e que pode existir entre 20 e 30 constelação de gente vivendo dentro da floresta, que são os povos
que vivem em situação de isolamento. Eles voluntariamente querem ficar isolados. E foi uma luta muito grande que nós fizemos na década de 90, final de 80, 90, que a Aliança dos Povos da Floresta encabeçou essa luta, para dizer que nós não queríamos que o Estado brasileiro fizesse o contato com comunidades indígenas que estivessem vivendo em autonomia dentro da floresta, que não era para levar a FUNAI lá. Porque os irmãos Vilas Boas, aquelas campanhas de sertanistas, era caçando índio dentro da floresta para domesticar, né? A gente falou, não tem que domesticar, não tem que ir lá encher o saco deles. Tem que respeitar o território deles. Tem que demarcar esse território e deixar eles vivos lá dentro. O dia que eles quiserem sair e trocar coisas aqui com o mundo de fora, se acontecer algum dia, eles vão fazer isso por eles mesmos. Não tem que entrar um cara lá, um herói do sertão, desbravando, agarrando eles pelo pescoço e trazendo para a civilização. Isso é uma violência colonial. Imagina, você está com sua família lá dentro da floresta, seu avô, seu pai, todo mundo nasceu e viveu lá, você está lá. Aí abaixa um helicóptero e desce 30 caras de lá te fotografando, te filmando, te botando coleirinha, te aplicando uma vacina e te dizendo que agora você é brasileiro. Você quer isso? Tá bom? Nós fizemos uma luta, que eu acho que foi uma coisa importante, a Aliança dos Povos da Floresta se articulando com o campo indigenista, que é o pessoal que fazia esse trabalho dentro do Estado, são os sertanistas, os indigenistas, e dizendo para eles, nós não queremos a continuidade dessa invasão da vida das pessoas a pretexto de proteger eles. Eles estão protegidos dentro da floresta. A floresta é a maior proteção que eles têm. Se você tirar a floresta, aí você ferra eles. Deixa os caras dentro da floresta. Aí nós fizemos uma campanha dentro do Brasil e fora do Brasil para mudar essa orientação interna do governo brasileiro de fazer a expedição que os sertanistas faziam, que são as frentes de atração. É o aparato que o Estado usava, frentes de atração, para ir contatar o povo que estava dentro da floresta. Desde quando o Mendes Sá e os bandeirantes saíam de São Paulo para caçar índio, eles tinham esse papo de frente de atração e contato. A gente interrompeu isso na década de 90. E foi a Aliança dos Povos da Floresta que fez isso. Se ela tivesse feito só isso, não tivesse feito mais nada para mim, eu acho que tinha valido a pena. Tinha honrado a memória do Chico Mendes, que nasceu na floresta, era branco, mas pensava igual índio. Porque ele era um seringueiro. E os seringueiros foram convertidos pela floresta. Eles foram levados para dentro da floresta para colonizar a floresta, e a floresta amansou eles. Eles aprenderam a nascer e viver dentro da floresta. Andando dentro da floresta, cortando seringa, caçando, fazendo roça, criando uma cultura própria. Os seringueiros instituíram uma cultura própria. Eles são a base da florestania, a base social da florestania, porque vivem dentro da floresta igual o povo indígena. E reivindicavam, como o povo indígena, um território. O INCRA queria dar lote para eles. E o Chico dizia, não, nós não queremos lote. Nós queremos um território onde, de geração em geração, a gente possa continuar mantendo um sistema de vida dentro da floresta e preservando a floresta. É uma ideia muito generosa. É viver no interesse comum, porque proteger a floresta é proteger o interesse também dos outros que estão fora da floresta. E foi uma ideia muito bem acolhida na década de 90, porque a década de 90 teve a Conferência do Meio Ambiente no Rio. Ideias como essa eram ideias muito bem-vindas e contemporâneas. E eu acho que a gente atravessou a década de 90 com uma mudança tão grande na direção da política ambiental no Brasil, que a maior parte do ideário da florestania
foi cooptado pelo sistema de governança nessa época, a ponto da gente ter um instituto chamado Chico Mendes, o ICMBio, que foi uma ideia infeliz da Marina aceitar que o Lula homenageasse o Chico Mendes, chamando o IBAMA de Instituto Chico Mendes. Porque foi uma maneira de estigmatizar a memória do Chico e botar ele exposto para esse pensamento necrófilo que está espalhado por aí agora. Né? Por essa violência verbal que ataca os ambientalistas, que ataca a ecologia como se fosse uma coisa idiota, né? Até o final da década de 70, tinha muitas famílias de seringueiros vivendo dentro da floresta em áreas indígenas, dentro de território indígena. Só que esse território indígena estava em disputa. Tinha gente em Belém ou em São Paulo que nominalmente tinha um título sobre aquela terra e usava aquela terra para pegar empréstimo, para fazer manipulação no sistema bancário brasileiro. Quando a gente começou, no final da década de 70, 80, a retomada desses territórios, tinha seringueiro lá dentro. Esses seringueiros, alguns deles, tinham tantas relações com os índios que, para desintrusar a terra indígena, teve negociação para tirar os seringueiros e quem ficava e quem saía. A gente fez uma briga contra o patrão, esse cara que tinha um título fajuta, e salvamos os seringueiros com as comunidades. O patrão, esse cara que tinha um título fajuta, e salvamos os seringueiros nas relações deles com as comunidades indígenas. A gente tinha assembleias e encontros. Nessas assembleias e encontros, uma vez o Chico me perguntou: Krenak, os índios têm propriedade da terra? Aí eu disse para ele: não, não tem. Ele falou: então como é que vocês conseguem ter o território? Eu falei: a gente consegue ter o território porque a gente já ocupava ele antes de qualquer outro estatuto. E mesmo esses caras que fizeram título em cima dele, a gente derruba esses títulos porque pela história do nosso país, desde a colônia, esses lugares são terras indígenas. Nós não temos a propriedade deles, nós temos o direito de viver neles. Nós temos o usufruto deles. Aí ele falou: é isso que a gente vai lutar junto. Nós vamos lutar para ter reserva extrativista. Tem reserva indígena e a gente quer criar as reservas extrativistas. A gente quer ter o mesmo estatuto. A gente não quer ter um lote do INCRA, a gente não quer ter uma fazenda. Nós não queremos que os seringueiros saiam de dentro da floresta para cada um ter uma gleba. O INCRA estava oferecendo glebas de 100 hectares para cada família. E os seringueiros falavam: não, a gente não quer. Aí eles diziam: então nós vamos pegar, se tem 1000 famílias de seringueiro, multiplicar por 100 hectares, vai dar 100 mil hectares.
E isso vai ser uma reserva extrativista. Aí o debate com os índios, eles entenderam que não. Eles falaram, não é automático, não é pega 100 hectares de gleba e transforma 100 famílias. Isso aí é uma conta malandra que vocês estão fazendo. Nós queremos reivindicar territórios. Cabeceira de rio, as nascentes, o ecossistema onde a gente vive. Nós vamos caçar, pescar, vamos viver lá dentro. Nós não vamos predar lá dentro, nós não vamos abrir um pasto lá dentro, fazer uma fazenda lá dentro. Mesmo nos seringais, onde tinha fazenda lá dentro, a decisão era desmontar a fazenda lá de dentro e fazer a floresta se reconstituir ali dentro, deixar a floresta se reconstituir. Então, essa troca entre os índios e os seringueiros, ela foi fundamental para orientar a criação das reservas extrativistas. E a aproximação foi feita em encontros pessoais mesmo. Algumas dessas lideranças indígenas do Acre, como o Sianca Xinauá, o Biraci, os Axaninca do Alto Rio Amônia, os Poianaua, o pessoal da Serra lá do Divisor, né? São povos indígenas que participaram ativamente da Aliança dos Povos da Floresta e que modelaram, junto com os seringueiros, essa ideia de reserva extrativista, que é em termos um correspondente a reservas indígenas e reservas extrativistas. Depois tem as reservas biológicas, as outras unidades de conservação, e inovava porque agora era unidade de conservação com seres humanos lá dentro, com comunidade humana dentro. Porque tinha uma ideia de que você criava uma reserva biológica e tirava a pessoa lá de dentro. Lá dentro é proibido gente. E o que os seringueiros, junto com os índios, inovaram é dizendo, não, nós protegendo a floresta e criando floresta, que inovava muito com relação ao que os biólogos afirmavam. Os biólogos achavam que a floresta era um fenômeno natural, e os índios e os seringueiros diziam, não, a floresta, nós cultivamos a floresta. A floresta é um jardim que a gente cultiva. A floresta não é a pré-história. A floresta é agora. A floresta é alguma coisa dinâmica, que vive. Diferente daquela ideia do século XIX, do Darwin e de todos os outros naturalistas, de que a floresta era uma espécie assim de jardim do Éden que Deus esqueceu aqui na Terra, no último assalto. Não. A floresta é uma coisa produzida por pássaros, primatas, gente, vento, chuva. São produtores de floresta. A floresta foi feita assim, gente. Não teve nenhum evento assim que implantou uma floresta, feito um jardim botânico. Os naturalistas, os alunos do Darwin, eles achavam que a floresta era uma coisa assim. E os índios e os seringueiros mostraram que não tem nada a ver com isso, não. Floresta, a gente cria floresta. E mantém a floresta também, porque se você entrar metendo a motosserra nela, você mata a floresta, né? É um ecossistema. O Cerrado, o Pantanal, a Mata Atlântica, a Floresta Amazônica, Caatinga, tudo isso são ecossistemas. E eles têm equilíbrio. Se as comunidades humanas que estão lá dentro conhecem esse ecossistema e cuidam dele, ele vai viver, vai se reproduzir. Se você predar ele, ele vai mudar, até uma hora que ele vai chegar e vai ficar inviável, né? Olha, eu acho que você tinha que perguntar isso para o pessoal lá de Chapuri, onde nós fizemos o último encontro celebrando Chico Mendes, e ele foi chamado de Aliança dos Povos da Floresta. Tem muitas reservas extrativistas que nasceram dessa luta, tem muitas lideranças que estão dentro da floresta que viveram essa experiência, e se o movimento indígena puxou a aliança na década de 90, eu acho que está na hora agora dos seringueiros e de comunidades ribeirinhas que estão dentro de Mamirauá, que estão dentro das reservas extrativistas, se pronunciem também, que eles também têm que dizer onde é que essa aliança pode se expandir, entendeu?
como que ela pode responder ao momento político que a gente está vivendo no país, né? Então, assim, a Aliança dos Povos da Floresta, eu acho que ela teve uma potência e uma capacidade de mobilização grande na final da década de 80, 90, e teve uma difusão para além das fronteiras da floresta e uma apropriação urbana da ideia da Aliança dos Povos da Floresta. A experiência de florestania no governo do Acre, do Amapá e alguns outros lugares da Amazônia, eu acho que ela tem que ser percebida como um fenômeno temporal. Naquele tempo, vamos ver como que a gente vai seguir daqui para frente com o ataque que está tendo contra a floresta e contra o povo da floresta, contra a própria ideia da florestania, né? Se o legado da Aliança dos Povos da Floresta ainda é capaz de criar alguma potência, né, transformadora. Esse é o nosso lugar para viver, são os territórios indígenas. É por isso que a gente fica de pé e luta por eles, entendeu? É difícil para alguém que nasceu fora de um sistema de indigenato entender isso. Porque aí já entrou a ideia da propriedade, a ideia da herança, da transmissão de bens, entendeu? Que é a base do capitalismo, que é a mentalidade capitalista. Tudo é mercadoria, até a vida. E uma boa parte da violência que incide sobre o povo indígena é por causa do modo de estar na terra que os índios representam. Se você olhar bem, além dos quilombolas e algumas outras comunidades tradicionais, ninguém mais vive o uso coletivo de território nenhum. É tudo privado. Se as terras indígenas entrar no sistema privado de terra, acaba a guerra contra os índios. É porque os índios se renderam. Enquanto o povo indígena quiser manter um modo de vida próprio, ele vai ser hostilizado, vai ser sabotado. O próprio Estado brasileiro vai viver essa espécie de balança. Uma hora o Estado protege, outra hora o Estado depreda, uma hora o Estado protege. Se você olhar a história do Brasil nos últimos... História da República, né? 100 anos por aí afora, você vai ver que o Estado, lá no começo, depois do Estado Novo, Getúlio, depois da Constituinte de 46, depois da ditadura, entendeu? Aí vai assim, ó, alternando, morde e assopra, toma a terra dos índios, mata os índios, fola os índios, sobrevivente reivindica, aí volta, pega um pedaço. É desse jeito a história. Não é agora. Foi sempre assim. Eu estava em Portugal ano passado e me perguntaram, Krenak, se esse novo governo conseguir se eleger, ele está dizendo que vai acabar com as terras indígenas. E é uma ameaça contra o povo indígena. O que você acha disso? Eu falei, olha, eu estou muito preocupado, há 500 anos a gente passa por isso, eu estou muito preocupada como os brancos vão resistir, ou se eles vão ser capazes de resistir a isso. Porque eu estava me lembrando que não é agora, sempre foi. Agora está pior, digamos assim. Agora está verbalizado que é para acabar com a gente, né? Tem um anúncio público. Mas antes, o Estado também fez isso. Quando eles construíram Belo Monte, quando construíram Tucuruí, quando fizeram a Transamazônica, quando construíram Brasília, lá no Planalto Central, eles construíram Brasília no Planalto Central, espantando o povo Carajá, espantando o povo Chavante, espantando o povo indígena do Cerrado. A nossa história colonial é uma história de genocídio contra o povo indígena, gente. Vocês que estão nessa
geração agora pensando, produzindo ideias, botem isso no seu repertório. A história de colonização do Brasil é uma marcha sobre os territórios indígenas e a edificação sobre cemitérios indígenas. E é uma tristeza você imaginar uma nação construída em cima do cemitério da outra. O modo de acessar o território coletivo, a governança desse território compartilhada, a corresponsabilidade acerca de todos os eventos que acontecem dentro desse território é uma marca do modo de gestão territorial indígena. O sistema de decisão. Quando você introduz nesse sistema a coisa do dinheiro, do negócio, você quebra as unidades de decisão, de planejamento, de negociação doméstica interna e começa a ter uma empresa ou um cara fazendo isso, uma pessoa. Porque o sistema do negócio ele não é coletivo, o sistema do negócio é você paga, entrega e leva, você compra e leva, ou compra e fica. Dentro de um território indígena, ninguém é dono de um lote. Você não pode vender um lote lá dentro para ninguém. E também você não tem herança. Você não passa herança. Você nasce, vive e morre, cara. Você não tem um baú para guardar herança. Você não tem poupança. E também não tem sentido aposentadoria. Todo esse repertório da cultura urbana, né? Poupança, segurança, aposentadoria, herança, isso é zero, não vale nada naquele sistema de vida. Está vendo como é que ele é totalmente oposto ao sistema daqui de fora? O grande dilema hoje no Brasil é se o cara vai aposentar depois de morto ou ainda vivo. É o grande dilema. A grande reforma política do Brasil é se você vai aposentar morto ou vivo. É muito mau gosto e muita burrice também. Se isso entrar no sistema de vida do povo indígena, nós estamos ferrados. Por que nós somos capazes ainda de, com as diferenças de viver lá na floresta amazônica ou aqui no Rio Doce, escolher um modo próprio de vida? É pela memória que nós temos de quem nós somos. Não foi uma escolha. A gente não escolheu ser desse jeito. Nós somos um contínuo da memória que nós recebemos dos nossos antepassados. Tem uma fidelidade a esse sistema de vida que nós não inventamos. A gente não inventou isso, mas nós testamos e vimos que é bom. E a gente não quer trocar por outra coisa. Eu fico me perguntando se vocês que nasceram aqui no sistema econômico dos brancos, que sofrem pra caramba com ele, se vocês tivessem a opção de escolher, se vocês iam escolher o nosso sistema, vocês iam querer continuar no que vocês já têm, predatório, excludente, racista. Aí se você disser para mim, eu acho que era legal poder escolher, eu vou dizer, você consegue convencer sua família inteira? Seu bairro inteiro? Sua cidade inteira? Porque se você não conseguir, não adianta, porque você vai fazer uma escolha individual. E escolha individual, nesse caso aqui, não serve. Ela tem que ser coletiva. É por isso que, quando eu me apresentei, eu falei que eu sempre me reconheci como um sujeito coletivo. Eu não virei um sujeito coletivo quando eu descobri que tinha um movimento indígena. A gente criou um movimento indígena com uma expressão coletiva, porque nós somos assim. Não vende lote, não se aposenta depois de morto, e não quer ser racista contra os outros, que a gente sofre isso na nossa vida e a gente acha isso assim um defeito miserável. Ninguém tem que discriminar o outro
pela cor da pele ou pela origem dele. Essa ideia de que um lugar do mundo precisa de alguma coisa que não está lá disponível, ela é uma produção de necessidade. Esse lugar de pessoa que acha que é pobre, né? E que sente falta das coisas que não tem, né? É uma fabricação de pobreza no sentido de você tirar um sujeito de onde tem tudo e botar ele num lugar onde ele vai ter que comprar tudo, negociar tudo. Dentro da floresta, ele só tem que negociar com a própria floresta. A saúde da floresta, a biodiversidade da floresta, para ela continuar sendo fantástica. O equilíbrio entre o que ele pode tirar e o que ela tem que continuar produzindo. Fora, ele vai ter que negociar o couro dele, a vida dele. E vai aposentar depois com 90 anos numa boa, depois de morto. Então, assim, é produzir carência. É fabricar pobreza e produzir carência. Essa ideia de levar a civilização para algum lugar do mundo, não precisa ser a Amazônia, pode ser o Polo, pode ser o Ártico. Levar o progresso para o Ártico. Então, assim, é pobreza mental mesmo alguém reclamar isso. Eu conheço muita gente que nasceu, gerações e gerações, e que vive dentro da floresta e que tem um sentido de identidade e de alteridade impressionante. São pessoas que têm cultura, que têm memória, que têm orgulho de viver dentro da floresta e acham que a floresta tem tudo, que a floresta é uma floresta de joias. Tem uma canção do Milton Nascimento que chama Chai. E essa canção, ele repete o que ele viu dentro da floresta quando ele visitou as aldeias no Alto Rio Juruá. E a frase é minha floresta de joias. Quer dizer, a floresta é cheia de comida, a floresta é cheia de visões, de inspiração, de paisagens maravilhosas e de saúde. Para que eu vou enfiar um shopping dentro da floresta? Só se eu estiver querendo ganhar uma grana em cima das pessoas que vivem dentro da floresta. Essa pessoa estava reivindicando uma Belo Monte, que deu no que deu. E tem gente desse tipo mesmo, que vive dentro da floresta, incomodado, mas eu acho que era melhor que eles saíssem de lá e deixassem os que gostam de viver dentro da floresta do jeito que ela é. E que vivem lá há milhares de anos. Eles não foram para lá outro dia. E os povos indígenas vivem a floresta, eles não vivem na floresta. Os povos originários vivem a floresta, têm uma cosmovisão sobre aquele mundo. Não precisa de shopping na floresta. Quem quiser shopping vai morar na cidade. A cada 1,07 segundos, um novo usuário acessa o Wix.com e começa a criar o seu site profissional. Eu não vejo esse fenômeno de reencontro, redescoberta, assim como eu não gosto da ideia de resgate. Eu acho que essas campanhas em torno de resgate, elas têm um sentido romântico muito pouco a ver com a realidade da vida dessas pessoas, né? O que as pessoas que vivem no submundo fazem é sobreviver. Eles não resgatam nada, eles sobrevivem. Outra ideia também que eu acho assim, totalmente furada é essa ideia de superação. Resgate, superação, isso é tudo uma narrativa burguesa, entendeu? Para emoldurar a vida de pessoas que vivem duro e que conseguem sobreviver. Por que um cara que nasceu tranquilo, vive tranquilo, não tem que resgatar nada? Por que um cara que nasceu na classe média não precisa resgatar nada? É porque está suposto que ele já tem tudo, né? E aí um menino que nasce na beira de um rio, um caiçara, um quilombola, um índio, tem que resgatar alguma coisa? Ele não tem que resgatar nada, ele é ele. Ele é ele e as suas contradições, as suas realidades. Olha. Esse cara vai ler, vai estudar, vai aprender, vai conversar, vai falar português, vai se virar. São recursos que ele vai usar para ficar vivo, ele e o coletivo, o povo a quem ele pertence. Eu sempre me senti um sujeito coletivo, sempre. Nunca me imaginei resgatando nada. Eu sempre me vi atravessando situações de dificuldade
e tendo que confrontar a realidade que é contra o meu povo e que declarou a gente extinto. Uma vez, quando o Darcy Ribeiro era secretário de Cultura do Brizola, no Rio de Janeiro, e também vice-governador dele, eu acho, eu acompanhei uns outros parentes, uns Guarani lá da Serra do Mar, numa visita para o Darcy Ribeiro, porque os índios estavam sendo expulsos da Serra do Mar pelo pessoal que estava incorporando aquelas terras ali. E isso foi na época que ele era secretário de Cultura do Brizola. Estava chovendo pra caramba aquele dia, e nós chegamos todo mundo molhado, de chinelo, na porta da secretaria, e o segurança estranhou aqueles mendigos chegando ali para conversar com o professor Darcy Ribeiro. Ele foi lá dentro e falou, tem uns caras sujos, molhados lá fora, querendo conversar com o professor Darcy Ribeiro. Uma das secretárias dele foi lá fora, olhou e falou, são os índios. Foi lá dentro e falou com o Darcy, tem uns índios lá fora querendo te ver. Aí ele disse, ora, põe eles para dentro, traz eles aqui. Aí nós entramos e o Darcy perguntou, ué, de onde vocês são? Aí eu falei com ele, nós somos fantasmas. A gente não estava extinto? Quem morreu não anda. Nós estamos aqui, viemos te ver. Aí ele, e como é que vão, de onde é, e os velhos de vocês? Aí começou a lembrar dos velhos, dos nossos avôs, dos nossos tios, do pessoal mais velho, que esses sim já tinham morrido. Aí ele falou, e tal, como é que tá? Nós apresentamos o caso da Serra do Mar para eles e depois ele encaminhou aquilo. Mas foi uma surpresa para ele que a gente tivesse vivo, porque ele tinha escrito um livro, Os Índios e a Civilização, e tem umas pranchas lá naquele livro que indica os povos que já foram extintos. E nós éramos um dos que tinha sido extinto. Então não se trata de resgatar nada. Se trata de continuar vivo. Esse discurso de resgate ele é um discurso que acomoda as injustiças e sugere que um miserável que nasceu e viveu levando tiro na favela vai resgatar alguma coisa. Ele não vai resgatar nada. Se ele não morrer, ele vai sobreviver. Eu acho que a correção também da linguagem ajuda a gente a entender um pouco mais dessa história podre que a gente está vivendo hoje. Uma história de desconhecimento sobre nós mesmos. Agora dizem que o movimento indígena está na vanguarda da luta social no Brasil. Que fenômeno é esse, se há 40 anos atrás a gente estava extinto? Quem tinha que explicar isso são os sociólogos, os antropólogos, não nós, né? Como é que nós vamos explicar o que nós recuperamos ou resgatamos? E desde que eu conheço o Davi, ele faz a mesma coisa, cara. Ele enfrenta os garimpeiros, as madeireiras e os bandidos em geral. Eu não sei o que ele está resgatando. Dizer que ele está resgatando, retomando a cultura, é brincadeira, né? Inclusive porque a cultura é uma coisa dinâmica, você não retoma a cultura. Não tem jeito de você largar a cultura feita uma cadeira num lugar, andar, voltar e pegar a cadeira de novo da cultura. Cultura é viva. Você não vê esses slogans por aí, cultura viva? Se a cultura é viva, como é que você vai resgatar ela? Assim como a gente não se resgata, a gente vive, sobrevive, a cultura também ela é criada. Toda hora a gente cria cultura. Agora nós estamos aqui criando cultura. Eu fiz um livrinho chamado Ideias para Adiar o Fim do Mundo. Não tem citação de ninguém. Aquilo lá é memória e ideias. Ele vai ser traduzido para o inglês e o francês daqui para o ano que vem. E aqui no Brasil ele continua na lista de mais vendido desde que ele foi lançado na Flip em julho. Isso não é eu não estou fazendo uma declaração assim, como é que chama? Uma arrogância. Não é uma arrogância. É só para mostrar a distinção entre um cara que quer ficar citando bibliografia e alguém que toma a decisão de observar o mundo e a história de maneira crítica, que tem a ver com aquilo que a gente falou de memória. A memória é isso, a memória te autoriza
entendeu? A narrar uma história sobre o mundo que você vive. A memória te autoriza a criar uma narrativa sobre o mundo. Se você não tem memória, você vai ficar citando bibliografia. Antes de ganhar um Alzheimer. Eu sinto que, nesse sentido, vale a pena pensar em produção. É uma produção de memória, né? Porque se você vê um povo que foi totalmente segregado, que foi humilhado, como os negros, por exemplo, na escravidão, ou como uma grande parte do povo brasileiro que vive na pobreza mais predatória e que perdem a memória de si, de quem são, né? Produzir memória sobre si como coletivo, como ser social, ela é um fenômeno maravilhoso e eu acho que ela é uma ação política ativa, que é quando você escolhe se você vai ser um crente de uma sinagoga evangélica dando dinheiro para os pastores, ou se você vai ser um cidadão crítico, querendo construir uma realidade para o seu povo, para o seu país, onde você vive, sem se render a toda essa pregação ideológica e teológica que rola por aí, né? Porque a memória, ela tem a capacidade de te pôr de pé diante das afrontas de uma maneira crítica. A memória é a consciência crítica. A renúncia a essa consciência crítica é você ficar num lugar assim, tipo patrimônio cultural. Você vira patrimônio cultural. A diferença entre memória crítica e alienação é essa produção de patrimônio cultural. Está cheio de programa aí voltado para o patrimônio cultural. Na verdade, eles estão pensando em mercadoria, em produtos, em materialidade. E não estão pensando em memória. Porque a memória, você não consegue capturar a memória, botar ela no arquivo, botar ela num museu. O patrimônio cultural você põe em museu. A memória, não. A memória, eu acho que ela escapa, inclusive, à nossa própria observação. Nós nos surpreendemos quando a gente consegue alcançar um sentido de memória ativa, crítica, nós nos surpreendemos com a nossa capacidade de ação, de reação. E a ausência dessa memória, ela deixa a gente refém de qualquer discurso manipulador. Ao invés de você ouvir uma mensagem e analisar ela criticamente, você adere à mensagem automaticamente, com sentido afetivo, emocional e tal. Você põe uma música de fundo bem boba e umas imagens bem assim, carente, e aí você já leva uma enxurrada de otário atrás. É assim que fazem manipulação de memória também, né? É terrível. Enxergar isso dói. Te faz ficar muito crítico e encurta muito a paciência. Eu fiz referência já àquele período, né, que foi o final da década de 80 e 90, apontando que o auge assim, da mobilização nas comunidades da floresta, a ponto de esboçar uma ideia de florestania, foi na década de 90. E do final da década de 90 para o século 21, agora, a primeira década, o que a gente teve foram períodos de governo que entenderam que a gente estava avançando na experiência social a ponto de convocar para cargos públicos a maioria das lideranças dos
povos da floresta, seringueiros e índios, para ocupar o serviço, as políticas públicas, digamos assim. Desde o Ministério da Cultura até o Ministério da Saúde e da Educação, criou muito edital e muito programa voltado a apoiar iniciativas próprias dessas comunidades. E muitas lideranças viraram administradores de política pública, viraram gestores de política pública. Era uma ideia ingênua de que a gente estava numa democracia tão plena que não precisava mais de movimento social, que o movimento social podia vir todo para dentro do governo. E isso criou uma situação insustentável em que você estava com todo mundo ocupado fazendo política pública e do outro lado nós tínhamos os nossos adversários políticos detonando a gente, sabotando, perseguindo e produzindo esse quadro que a gente tem hoje de cisão entre a ideia de promoção de políticas públicas e cooptação do movimento social. O que nós assistimos hoje é uma fratura grave entre o que o governo brasileiro faz e o que a sociedade plural reivindica como saúde, educação e cuidado com a natureza. Teve uma ruptura. E eu acho que isso é produto da história recente da gente. Nós vivemos uma história recente em que todo mundo que estava no movimento social virou ou assessor, ou técnico, ou consultor, ou administrador de alguma agenda política do Estado brasileiro. No município, nos estados. Isso foi um desastre. Deixou a gente nessa condição de colapso que está hoje a relação do Estado com as comunidades, principalmente aquelas comunidades que vivem em região onde a política pública é um ativador importante de meios de subsistência, de autonomia. E a outra questão gravíssima foi criar essa dependência secular de incremento de política feita pelo Estado. É uma ideia de que o Estado tem que fazer política. O Estado não tem que fazer política. O Estado é uma entidade que responde ao movimento da sociedade, a dinâmica da sociedade. Se você tem uma sociedade que é complexa e desigual, o Estado não pode querer fazer uma monocultura. Ele tem que reconhecer a diversidade da sociedade e atuar no sentido de equilibrar as relações dentro da sociedade. Senão vira um Estado totalitário, entendeu? De direita ou de esquerda. Eu acho que o Estado tem que cumprir as obrigações dele, mas ele não tem que se meter na vida das pessoas. É exagero o Estado se meter na vida das pessoas. E foi um erro também o movimento social ir todo para dentro do Estado achando que estava governando o Brasil. Né? É um erro histórico. Tomara que a gente não volte a fazer uma cagada dessa. Parece que isso é uma tendência. Porque lá na Bolívia também, né? O primeiro mandato do Evo foi um entusiasmo enorme. Aí todas as correntes dos movimentos sociais, movimento indígena e tudo, todo mundo que lutava contra as ditaduras passadas afluíram para dentro do governo dele. Aí chegou uma hora que você tinha... Todo mundo que estava mobilizado estava dentro do governo. Aí quem tomou conta do espaço público? A oposição. E quem era essa oposição? Fascista, de direita. Aí quando eles conseguiram encurralar o Evo, eles encurralaram o movimento social dentro do governo e começou a matar as pessoas. Vocês viram o que está acontecendo na Bolívia? Os ministros, os caras que eram colaboradores diretos do Evo sendo espancado, caçado, que aí vira uma guerra civil. É um erro grave achar que a luta pela democracia significa ocupar lugar de decisão interna no aparelho do Estado, como se a gente estivesse fazendo uma revolução. Uma só camiseta aí. E são governos reformistas.
com entusiasmo de revolução. Só pode dar errado. Porque se ele é um governo reformista, ele tinha que ter uma declaração de que ele é reformista e fazer as reformas negociando sempre com todas as divergências existentes. E não querer fazer um corte radical no fazer político, porque se isso acontecer de qualquer lado, da direita ou da esquerda, isso dá em desastre. Aqui, essa experiência que nós estamos vivendo agora, ela tem um potencial desastroso enorme porque ela cinge a realidade cotidiana, a vida pública, fica cortada ao meio, com gente, um cara do lado de lá do balcão está querendo te matar e o outro cara do lado de cá está querendo te beijar, então vira uma coisa esquizofrênica. Se for um governo reformista, ele tem que ser honesto de dizer que ele é reformista, não precisa ficar fingindo que é uma revolução. Porque se ele não constituiu matéria, é igual essa matéria orgânica que está aqui, se você pegar isso aqui e achar que isso vai virar compostagem sozinho, você sabe que não vai, né? Isso aqui não vira compostagem sozinho. Para isso aqui virar compostagem, tem que ter outros materiais misturados aqui. Tem que ter mais coisa aqui, para precipitar isso aqui e isso virar um material orgânico. Isso aqui vai ficar apodrecendo aqui durante anos e anos, até isso aqui ser comido pela terra, minhocas e tudo, e ele virar uma matéria igual isso aqui embaixo. Ó. Mesmo assim, ó, ele não vai alterar muito a qualidade daquele material que está lá embaixo, porque o que tem lá embaixo é areia, tá vendo? Então, para isso aqui virar uma coisa orgânica, tem que ter um trabalho sobre isso. Aí achar que você vai fazer transformação social como abstração, sem botar a mão na terra, não dá. Então, eu nem sei se a gente precisa dar essa conotação assim tão acusatória, né? Cooptação. Eu entendo o seguinte, que quando você percebe um movimento da história, período da história, 30, 40 anos dentro da história, você talvez não vá chamar isso propriamente de cooptação, mas você vai considerar que foi um movimento meio espontâneo de quem tinha uma demanda reprimida muito grande e de um aparelho de Estado que achava que agora estava aberto para participação popular e começa a aceitar toda a demanda social lá para dentro, a ponto do movimento social se confundir e deixar de fazer seu papel de oposição crítica ao Estado e virar agentes do Estado. Se isso é uma cooptação, pode ser o resultado disso, mas não parece que na origem a ideia era essa. Virou isso. Chegou uma hora que estava todo mundo com alguma habilitação ocupado. Fragilizou demais a base desse movimento social, a ponto de que quando eles perderam esse status de agentes integrador da política pública, acabou tudo e as pessoas ficaram desnorteadas, sofrendo todo tipo de violência e sendo percebidos como inimigo. Só que agora como inimigo do Estado, né? Que foi um salto de uma hora para outra. Antes o sujeito era antes o camarada, ele era o diretor de uma unidade de conservação no Pará. No outro dia, ele é perseguido, morto, entendeu? Como um inimigo do agronegócio, da política ambiental no local. A sede do IBAMA é incendiada, os caras fazem o dia do fogo e sentam fogo na floresta. Os brigadistas que estavam lutando para combater o fogo são transformados em criminosos, atribuem a eles a responsabilidade pelo fogo. Eles eram brigadistas, mas agora eles são apresentados como incendiários. Então tem muita covardia, né? E muita consequência de um erro grave de ter levado todo mundo para dentro do serviço do Estado, quando a sociedade civil ainda estava aprendendo o que é democracia. Né? Ao invés da gente aprender na prática o que era esse cada um no seu lugar, a sociedade civil no seu lugar, o Estado no seu lugar, cumprindo suas obrigações, teve uma hora que virou todo mundo a mesma coisa. Isso é muito perigoso. Porque isso pode ser uma deseducação política. Não é educação, é deseducação política.
Porque senão eu te pergunto, cadê a sociedade mobilizada agora no Brasil? Cadê as comunidades mobilizadas no Brasil? Quando a lama desceu em cima do nosso rio aqui, ficou todo mundo prostrado aqui na beira desse rio, os únicos que se levantaram foram os índios. Tem 1.600.000 pessoas na bacia do Rio Doce. Por que foram só os índios que se levantaram e fecharam a estrada de ferro? Onde é que estavam todos esses municípios que foram arregaçados com a lama? Eles não sabem o que faz com a sociedade civil, não? As prefeituras, as câmaras municipais, ninguém sabe fazer nada. Então é grave, né, gente? Desmobilizar mesmo, entendeu? É como se você estivesse esgotando a capacidade crítica da sociedade e deixando as pessoas, todo mundo assim meio bobo, esperando um comando de algum lugar público. É uma pena que a gente tenha chegado a essa desmobilização em que o povo indígena tenha que assumir a frente das lutas na floresta, na cidade, em qualquer lugar. Eu não acho nada interessante isso. Considerando o número de pessoas que a gente tenha que assumir a frente dessa resistência, é um absurdo. Cadê o resto dos brasileiros todos? Estão fazendo o quê? Estão assistindo os índios enfrentar os garimpeiros, as madeireiras, a bandidagem na floresta? O povo indígena tem um jeito de pensar, tem um jeito de viver. Tem condições fundamentais para a sua existência, para a manifestação da sua tradição, da sua vida, da sua cultura, que não colocam em risco e nunca colocaram a existência sequer dos animais que vivem ao redor das áreas indígenas, quanto mais de outros seres humanos. Eu creio que nenhum dos senhores poderia nunca apontar atos, atitude da gente indígena do Brasil que colocou em risco, seja a vida, seja o patrimônio de qualquer pessoa, de qualquer grupo humano nesse país. E hoje nós somos o alvo de uma agressão que pretende atingir, na essência, a nossa fé, a nossa confiança de que ainda existe dignidade, de que ainda é possível construir uma sociedade que sabe respeitar os mais fracos, que sabe respeitar aqueles que não têm o dinheiro para manter uma campanha incessante de difamação, que saiba respeitar um povo que sempre viveu a revelia de todas as riquezas, um povo que habita casas cobertas de palha, que dorme em esteiras no chão, não deve ser identificado de jeito nenhum como um povo que é o inimigo dos interesses do Brasil, inimigo dos interesses da nação e que coloca em risco qualquer desenvolvimento. O povo indígena tem regado com sangue cada hectare dos 8 milhões de quilômetros quadrados do Brasil. Os senhores são testemunhas disso. Eu agradeço a presidência dessa casa, agradeço aos senhores e espero não ter agredido com as minhas palavras o sentimento dos senhores que se encontram nessa casa. Quem vê... Olá a todos, que eu não falei oi para vocês ainda. Espero que tenham gostado do vídeo. Vocês estão me ouvindo direitinho? Bom, eu cada vez que ouço o Krenak, eu me surpreendo, porque é uma lição, e é uma lição multi-intertransdisciplinar, porque ele fala de várias coisas com profundidade, clareza, e ao mesmo tempo com uma simplicidade.
e com uma dureza também, né? Mas que faz a gente pensar bastante. Vocês estão me ouvindo, né, Letícia? Vocês estão me ouvindo aí na outra sala, né? Porque eu fico aqui nessa sala e não vejo vocês lá. Bom, a gente tem aqui alguns comentários e algumas perguntas. A minha proposta, eu vou ler rapidamente aqui alguns comentários que eu consegui coletar. E temos aqui 4 perguntas que eu e a professora Ana Paula, a gente vai também rodar essas perguntas entre nós aqui para a gente buscar responder para vocês. Então, os comentários, tem um comentário da Thelma, que diz que o livro Amanhã Está à Venda, ele está gratuito no app da Amazon para quem quiser ler. E é curtinho e é muito bom. Então, essa é uma boa dica, eu não sabia disso também. Depois a Glória faz o seguinte comentário: toda essa vivência com a natureza traz os fundamentos de uma educação ecológica. Eu ainda sonho em começar um movimento de educação com base no sistema de indigenato para enfrentar o capitalismo. Ótimo, Glória, e tem gente fazendo isso. Eu mesma tenho uma amiga que tem um projeto que se chama Uma na Terra, que é muito baseado nessa sua ideia. Então, a gente tem várias iniciativas aí nesse sentido, pequenas, no Brasil tem muita coisa acontecendo. Silvia Vilalva diz, essa ideia de criação da floresta que você apresenta, que eu acho que se você é o Krenak, né, que vem do tempo antigo indígena, é incrível, inovadora e transformadora, e poderia até se tornar revolucionária. Gratidão por nos contar sobre ela. Também acho maravilhosa, eu quando aprendi isso também achei o máximo, e como eu comentei aqui entre nós, só essa entrevista do Ailton Krenak tem tantos temas aí que dá para montar uma disciplina inteira de SMC só com os temas que ele levanta, esse é um deles, né? E temos também um comentário da Marina Pereira, que diz que a entrevista é de abril, mas parece que está relatando o genocídio que está acontecendo agora devido às queimadas criminosas, né? A gente vai retomar essa questão do genocídio em uma das perguntas. Eu tenho 4 perguntas aqui, que a gente vai tentar encaminhar todas. A primeira é da Desirê, ela pergunta o que nós podemos fazer para auxiliar verdadeiramente na luta indígena, considerando o atual cenário brasileiro. Eu vou começar a responder, mas eu queria compartilhar com os colegas essa pergunta. É uma pergunta que eu também me faço, Desirê, e muitas vezes eu me sinto distanciada ou impotente diante disso, né? Quando eu li a sua pergunta, eu pensei em algumas coisas. Por exemplo, eu acho que falar sobre esse tema, divulgar sobre esse tema, que seja no nosso círculo próximo, é uma coisa que a gente pode fazer. Neste momento, ficou mais acessível a gente muitas formas de contribuir para movimentos e iniciativas ligadas às terras indígenas, quer seja para ajudar em alguma questão com relação à pandemia. Há um tempo atrás, eu lembro que teve um movimento, que eu não sei por quem foi liderado, onde a gente pôde contribuir, no caso foi com dinheiro, era R$1, uma campanha de R$1, por uma iniciativa da construção de um hospital. Eu não me lembro exatamente onde, se alguém puder me complementar. E agora, se isso é suficiente, eu acredito que não. Eu acho que a gente poder atuar em políticas públicas é um grande desafio e fundamental, e a minha capacidade para responder essa pergunta, eu acho que ela se limita aqui. Eu queria ouvir os nossos colegas também, e depois eu passo para a professora Ana Paula para as próximas perguntas, tá bom? Bom, acho que já podemos fazer mais uma pergunta, né, Luciana? Para responder essa pergunta, Letícia, podemos chamar a Carla
é uma pergunta que foi feita pela Laura Soni. Ela queria saber mais um pouco sobre a Aliança dos Povos da Floresta e a União das Nações Indígenas que foram citadas. Então, se a Carla pudesse comentar um pouco mais sobre essa questão. Ok, eu não sei... Ah, sim, eu estou agora na tela, tá bom. Eu não sei... Primeiro, eu só queria falar que, na verdade, essa entrevista, pelo que eu tinha visto, que a gente assistiu, né, ela é parte de uma série exatamente para retomar essa história dos povos da floresta, certo? Da aliança, né? Essa aliança que ele contou, eu não sei se é exatamente o histórico, né? Não sou especialista nisso, mas a verdade é que a primeira vez que eu vi o Ailton Krenak foi em 90, entre 90 e 91, não lembro exatamente, eu trabalhei na Secretaria de Cultura nessa época, e, na verdade, a gente estava fazendo um evento num parque, que hoje em dia é um parque municipal, Parque Ecológico Chico Mendes, em que a ideia era abrir o debate para essa questão dos povos da floresta e do papel deles na conservação, e a gente tinha aí recente a criação das reservas extrativistas, baseada nesse modelo que ele contou, né? Então, que ele acabou falando das conversas entre ele e o Chico Mendes, e que levaram à criação de reservas extrativistas. Primeiro começou como um projeto de assentamento, né, rural extrativista, exatamente porque eles não queriam esse modelo baseado no lote, certo? E que acabou, na verdade, depois sendo incorporado às unidades de conservação, né, as reservas extrativistas, que elas têm esse modelo, e hoje em dia a gente tem mais do que um tipo, né? Então, nessa época, em 89, eu era recém-formada e fui trabalhar nesse projeto, né, que para mim mudou, na verdade, totalmente a minha vida, porque hoje em dia eu trabalho com comunidades indígenas também, né? E esse debate que tinha era exatamente o preparatório para a Eco 92, né? Então, existia nessa época um movimento grande de colaboração, né, que estava na União das Indígenas e que hoje em dia continua, né, tem outras formações, outras formas, mas de colaboração entre os diferentes povos indígenas, principalmente nos momentos de problemas, ou na época era para constituinte, para você ter os direitos dos povos indígenas incorporados, certo? Mas que também tinha uma relação tanto com os extrativistas na época, sob a liderança, né, do Chico Mendes, que acabou sendo assassinado em 88, se eu não me engano, né? E tinha também, até eu vi um comentário aí de alguém ter dito, olha, esse nome, né, Aliança dos Povos da Floresta, parece uma relação com comunidades cristãs, sim, porque, na verdade, tinha uma influência bastante grande das comunidades, das comissões, como é que é a primeira palavra eu não lembro, né, mas da comunidades eclesiais de base, isso, certo? Então, tinha, assim, um papel que tem tem até hoje na Amazônia, né, uma influência de trabalho com populações indígenas e extrativistas, mas também tinha algumas pessoas que ajudaram nesse movimento de contato entre povos indígenas e extrativistas, e depois entre povos indígenas, extrativistas e ecologistas, ou seja, né, o pessoal do movimento ecológico, tanto nacional como internacional, já que era o momento, né, de discussão e da Eco 92, tá bom? Se vocês olharem depois no link dessas entrevistas, tem ali outras, né, com outras pessoas, e se alguém quiser material bibliográfico, alguma coisa assim, depois entre em contato comigo, tá, que eu posso repassar. Obrigada, Carla. Tem mais uma questão da Caroline Matsuoka, e podia subir aqui para responder a Silvia Zanerato. A questão é se poderia discorrer sobre a dinâmica de genocídio e apagamento sistemático no Brasil, e a Caroline diz que é preciso levar a luta indígena para âmbito internacional para mudar um pouco, fazer político aqui.
Estão me ouvindo? Eu vou tentar responder. Eu digo assim, que eu fiquei muito impactada, né, com a lucidez e a capacidade de organização do pensamento do Krenak, né? É uma pena, acho que o Marcos daqui a pouco vai explicar um pouco mais as dificuldades que a gente teve em poder trazê-lo aqui pessoalmente. Mas, assim, a gente tem várias formas de olhar o que ele falou, né? A meu ver, tem um viés que percorre toda a fala dele, que é a questão da memória, não? Que acho que explica um pouco essa pergunta da Carolina. Carolina, por sinal, é minha aluna, né, Carolina? Então, esse apagamento sistemático da memória que ele foi falando, e que não é exclusivo da memória das populações indígenas, ele citou outros apagamentos que já tivemos, não? Mas esse apagamento da memória é que a gente tem que pensar o seguinte: há uma disputa pelas memórias. As memórias, elas não fluem livremente. Há uma disputa pelas memórias. Que memória fica, né? A professora Clea Bose já dizia lá no trabalho super conhecido dela que fica o que significa, né? Mas esse que significa também, ele é produzido, e há interesses, né, de que determinada memória fique. Então, por exemplo, ele foi falando, né, eu me lembro de pelo menos 5 passagens em que ele foi expressando esse apagamento das memórias. Primeiro, quando ele fala, né, que nação é essa nação brasileira que se constrói sobre o cemitério de outras nações. E como que essa construção continua, na medida que ainda hoje é muito comum a gente ouvir, né, e ver, inclusive lideranças nossas, lideranças políticas, considerando as terras como vazios demográficos, terras que sempre estiveram cheias de histórias, de vivências indígenas, não? Esse apagamento tão grande que chegou ao ponto dele mesmo falar que, quando ele foi conversar com Darcy Ribeiro, o próprio grupo dele, né, os Krenak, eram considerados extintos. Então, como se apaga essa experiência, né? Ele também citou 2 pontos que são bastante caros a mim: a questão do patrimônio, não? Então, o patrimônio também é um processo de seleção pelo Estado. O Estado seleciona aquilo que ele quer que seja considerado como um patrimônio, uma herança que vem do passado e permanece. É claro que isso a gente teria que entender, que existe um patrimônio sentido, existe o patrimônio como política pública, que é um patrimônio ativado. Esse processo também implica em o que é que eu vou manter, não? O que é que eu vou manter das memórias? As memórias que incomodam são as memórias que a gente insiste, eu digo, o poder, né, insiste em apagá-las. E ele diz também 2 outras coisas, só para finalizar minha estrutura de resposta, não? Quando ele diz: a cultura não se resgata, a cultura se vive. Inclusive porque as perdas expressas desse apagamento da memória, fazem parte dessa cultura. Então, não tem o que se resgatar. A história mesmo dessa memória é a história de tantas perdas que, sobretudo, as populações indígenas sofreram. Enfim, para finalizar, eu queria lembrar que tem um historiador, já faleceu, da Unicamp, que ele fez um livro que se chama O Silêncio dos Vencidos. Não? Então, como que essas disputas de memória apagaram as memórias, inclusive daqueles que o Krenak muito bem chamou a atenção, né? Daqueles que não queriam o Estado como interlocutor, porque tomar o Estado como interlocutor era reforçar a presença do Estado. E hoje a gente vê o movimento social tomando o Estado como interlocutor, sendo que outras possibilidades se perderam nas experiências vividas. Enfim, é isso que eu poderia dizer, Carolina, que as memórias se fazem em disputa, se fazem em luta. E, entre outras coisas aí, né, tem inúmeras coisas que explicam essas disputas, mas uma delas, que ele disse o tempo inteiro, é a terra também, né? A questão da terra. Espero ter respondido minimamente.
Posso? Obrigada, Silvia. Marcos vai falar, né? Isso. Agora, as perguntas acabaram. A pergunta que a Luciana fez, as perguntas que ela fez no começo também acho que merece alguma satisfação. E antes um esclarecimento, eu estou acompanhando a tentativa de conexão do Krenak com a gente. Ele conseguiu ver as coisas hoje ainda às 9h18 da manhã, para ser preciso, e de lá para cá realmente houve algum problema de conexão, né? Assim que ele conseguir mandar alguma mensagem para a gente, mesmo se for hoje ou se for depois, a gente vai transmitir para o pessoal, porque ele de fato nos atendeu e se dispôs a estar aqui. Mas continuando com o debate, eu queria só fazer uma interlocução com algumas questões que foram feitas também, que para mim são muito caras e acho que importantes. Primeiro, esse apagamento, eu acho que assim, a Silvia se refere, não ocorre só com a história. Há uma certa parcela da ciência que faz isso também. Isso é falado pelo depoimento dele, né? Acho que é importante a gente hoje está dizendo muito que a gente tem que escutar a ciência, eu acho que a gente tem que escutar a ciência, e a gente aqui, digamos, do ponto de vista do nosso lugar acadêmico, universidade, praticamos, produzimos ciência, a gente também faz algum tempo que a gente chegou à conclusão que a gente também tem que escutar a sabedoria dos povos tradicionais, indígenas, escutar os mitos, escutar a arte, escutar um monte de outras dimensões do conhecimento, porque a gente tem, de fato, muito a aprender com elas, né? Acho que a questão sublinhada por ele, quando ele fala do diálogo dele com o Chico Mendes, né, que a floresta é um jardim que a gente cultiva, isso não é mito, isso é um fato, né? Inclusive comprovado, digamos assim, cientificamente, né? Um ex-professor nosso aqui, de muitos de nós aqui, o Aziz Absaber, quando fez o levantamento junto com o Paulo Vanzolini, desenvolveu junto com ele a teoria dos refúgios, contou um pouco a história da pré-Amazônia, como é que a Amazônia foi se constituindo, depois cruzando esses fatos com a origem milenar, inclusive anterior à própria floresta, de povos indígenas ou antecessores destes, né? Mostra claramente como a ocupação e o desenvolvimento das populações tradicionais e indígenas se fez junto com o desenvolvimento e a produção da própria Amazônia, por exemplo. É o que levou o antropólogo Viveiros de Castro, citado pelo próprio Krenak, a também um outro prefácio que ele escreveu, além do prefácio do livro do Krenak, a expressar a ideia de que, olhando para a Amazônia, dizendo que isso que a gente chama de natureza é resultado de uma longa história cultural. E vice-versa, talvez a gente pudesse dizer, né? Nesse sentido, a ciência, por exemplo, poderia muito bem renomear a floresta amazônica, como propõem alguns. Não chamá-la apenas de floresta equatorial úmida, por exemplo. Muita gente já está chamando de floresta cultural equatorial úmida, que seja. Mas o termo cultural pode se acrescentar ali. Concordo com quem fez a observação, sendo rápido aqui, pelo menos numa pincelada de questões, de que as manifestações do Krenak são manifestações, sobretudo, de um convite à luta, um convite à resistência, à reexistência, inclusive, né? Para quem já viu o fim do mundo de perto várias vezes, esse pessoal tem, de fato, o que nos dizer, temos o que aprender com eles. Eu sou sensível, pelo menos, a uma proposta meio radical que ele coloca, quando ele se refere à Amazônia, dizendo que se a gente quer fazer alguma proposta, que saiamos da floresta, né? Que deixemos os povos originários vivendo a floresta, não vivendo na floresta, vivendo a floresta. Nada de transformar a floresta em shopping center. Ou, numa versão mais eufemística, falar, por exemplo, em Amazônia 4.0, ou ficar propondo economias verdes, ou bioeconomias, outras intervenções que pudessem, segundo a crença de alguns, salvar a floresta da sua degradação. Porque quem tem salvado a floresta da degradação, quem tem resistido concretamente, é a afirmação da territorialidade dos povos indígenas, dos povos tradicionais, quilombolas, etc. Então, eu, pelo menos, sou muito sensível a essas proposições que ele acaba fazendo. Acho que, sei lá, para também passar a palavra para os outros
colegas e as outras colegas, eu ficaria por aqui, pelo menos para dar alguma satisfação a algumas indagações que foram feitas. Obrigado. Gostaria de comentar rapidamente uma colocação da Karina Rodrigues, pessoal. Obrigado, Karina. Obrigado a todos vocês. A Karina comenta o seguinte: eu discordo da fala do Ailton que ela possa virar conteúdo acadêmico. A fala do Ailton serve como potência de luta ativa. A abstração não é transformadora, está na fala dele, inclusive. Essa colocação da Karina me instigou a comentar algo. E eu vou apresentar um depoimento muito particular aqui. O Ailton nos brindou com a presença dele em 2018 na nossa EASH-USP. Era uma disciplina que me encantou muito, me conseguiu retomar uma certa motivação minha no trabalho na academia. A disciplina era conduzida pelo professor Jorge Machado, e o viés era justamente cultura indígena, política e sociedade. E o Ailton apareceu e foi uma entrevista, uma palestra fantástica, as pessoas ficaram batendo palmas por minutos e minutos, e eu fiquei naquele papel de entrevistador, lá num daqueles auditórios do nosso hall de auditórios, acho que é o Auditório Verde, e eu fiquei lá sendo filmado e tal. Em certo momento, Karina e queridíssimos colegas e colegas, eu entrevistando o Krenak, ele falou, eu perguntei para ele sobre o papel da ciência, né, na visão dele, né, em que medida a ciência poderia postergar o fim do mundo, e qual seria o papel da ciência na construção da sustentabilidade. E o Ailton Krenak, né, não se dirigindo a mim, eu percebi que ele foi bastante... Era um comentário amplo. Eu estava tão embevecido, tão feliz com aquele momento. Ele falou o seguinte: bom, eu queria comentar que depois dos 40 anos, toda pessoa que trabalha aqui no Brasil e no mundo civilizado, alguma coisa assim, de certa forma, já se vendeu, em algum momento, vendeu a sua ciência. Ele comentou claramente no sentido de que a ciência teria sido cooptada pelo sistema capitalista, né? Aliás, as pessoas aí elogiando bastante o capitalismo. E engraçado que parecia algo que me deixasse constrangido, né? Porque eu sou uma pessoa que trabalha, luta, né, na produção científica, milito nisso, mas eu entendi o recado do Krenak, né? E aí eu me vi também retratado nesse comentário da Karina, né? Enfim, pessoal, na semana passada eu fui convidado a participar de um debate sobre energias renováveis por uma associação importante, e era sobre energia eólica, solar, e houve uma prévia desse debate. Nessa prévia, foi pedido para mim que eu não comentasse nada sobre aspectos políticos associáveis à energia solar. Eu fiquei bastante triste, né? Porque a despolitização, ela destrói a ciência, né? A ciência, ela precisa caminhar com o coração livre, tal como os indígenas deixam, né? Então, eu entendi o chamamento do Ailton, inclusive na fala dele, tão brilhante de hoje, né? Uma fala gravada, lamentavelmente, fizemos de tudo, o professor Marcos comentou muito bem. A ciência precisa resgatar aquele seu papel de questionamento. Quando Galileu Galilei, a mãe dele quase que foi levada lá e ela ficou presa, a ciência permitiu muito acoplamento, aderência à busca pelo lucro, a busca pelo enriquecimento, e uma ciência, os dilemas são tão grandes hoje, pessoal. É crise das mudanças climáticas, é crise do desemprego, é crise no acesso à água potável, é crise de valores, é crise ética. A ciência precisa se resgatar. Então, Karina, eu queria comentar isso, que realmente existe um podar, um grande acadêmico lá da Eritreia tem muita dificuldade hoje para produzir, fazer o seu conhecimento chegar à humanidade, porque os grandes periódicos são pagos, lamentavelmente, felizmente ainda há alguns gratuitos, mas existe uma tal de Journal Citation Reports, que é uma empresa, tem o registrado lá. Então, o Krenak, ele critica, é um chamamento. A ciência tem que se aproximar do humano. E outra coisa, pessoal, a academia, universidades como a USP, tem que ouvir as universidades da humanidade, universidades
dos ribeirinhos, dos quilombolas, dos caiçaras. Eu aprendi muito naquela experiência com a disciplina. O meu amigo Carlos Henrique deve estar aqui participando do debate, ele lembra, e nós temos vivências em comunidades indígenas, como a aldeia Rio Silveiras, como o Pico do Pessoal, a maravilhosa comunidade do Pico do Jaraguá. Então é isso, pessoal. Eu acho que a abstração, Karina, ela é transformadora, sim, desde que acoplada a um pensamento crítico, a um pensamento humanista, a um pensamento ético, a uma construção de valores em prol de uma sociedade justa, fraterna e soberana. A Academia Mundial tem muito a fazer nesse sentido. E ela também precisa passar por uma transformação e aprender muito com os aborígenes, com os indígenas do nosso Brasil. Aborígenes já é um termo inadequado, mas é isso. A Karina fez uma colocação tão instigante, e é impossível não lembrar do Ailton comentando sobre ciência. Na minha cara, eu já tinha 48 anos de idade, ficou claro para mim que eu também tinha que repensar a minha trajetória, né? É isso, pessoal, só isso. Obrigado. Oi, Marcos. Ainda temos tempo? Ou já estamos encerrando agora? Gente, acho que a gente tem que encaminhar para o encerramento. Eu só estava sugerindo que se a Cris, que é a nossa outra colega que colabora muito com a gente, se ela quiser dar uma palavrinha também, para a gente. Vocês sabem que cabem só 6 pessoas aqui. Ela subir e eu descer. Fique tranquilo, eu já agradeço. Tá bom? E aí, quem sabe ela encerra, a gente pode ir encerrando. Porque a discussão vai continuar nas nossas aulas, né? Maravilha. Uma próxima então, tá oportunidade. Bom. A Cris está subindo? Tá. Tá subindo? Chegou a Cris. Conseguem ouvir? Sim, muito. Bom, gente, já é boa tarde, né? A todos. Estou muito feliz com esse evento, embora a gente não tenha conseguido colocar o Ailton online em tempo real. Essa entrevista gravada dele, como todas, aliás, as entrevistas dele, é excelente e coloca vários pontos que já foram discutidos e serão discutidos na disciplina. E queria só retomar a fala do Marcos com relação a todo esse conhecimento que a gente tem hoje, científico, que reforça a fala do Krenak sobre a construção cultural das florestas, em particular da Amazônia. Isso, a gente tem cada vez mais evidências disso, os arqueólogos, antropólogos, ninguém mais nega esse fato, e fazer uma propaganda que a gente está terminando de fazer um enorme levantamento sobre o papel de povos indígenas, quilombolas e populações tradicionais para a biodiversidade no Brasil e todas as políticas públicas que favorecem, mas também aquelas que desfavorecem essa contribuição, que foi algumas perguntas que surgiram ali no YouTube tinham a ver com políticas públicas, e como é que a gente beneficia, ou por que elas atrapalham, inclusive educação indígena e tudo mais. Então, esse levantamento deve estar publicado até o final do ano, e para mim, que estou participando da edição, a gente levantou uma quantidade de material que nem a gente que já, que sabia disso, acreditou na quantidade de material que a gente tem na mão, para mostrar a importância desses povos para a formação, geração e manutenção da biodiversidade. É isso. Obrigada. Obrigado, Cris. Vamos, gente. Uma hora a gente tem que acabar, né? Para não abusar também da tela. O debate é muito bom, mas eu, de minha parte, gostaria de agradecer muito a todas as pessoas, e fica a promessa. Quem sabe a gente, pelo menos, difunde aí a possível mensagem que o Krenak mandar para a gente, e não faltarão oportunidades, né? A gente se encontrar nos próximos, ou nas nossas aulas, ou nos eventos que a gente faz aos sábados, e aí a gente até abre para um público mais amplo, eventualmente. Uma palavra de vocês aí também, dando um tchau. De minha parte, um agradecimento e reafirmar o prazer que está sendo participar dessa experiência coletiva aqui. Estamos, de fato, né, integrando as nossas
turmas e disciplinas, né? Espero que isso perdure. Um abraço em todas e todos. Um abraço a todos. Obrigado muito a Letícia novamente, a professora Silmara, que também atuou muito na construção desse momento. E é um prazer estar com vocês, queridíssimos e queridos colegas. Estivemos em quase 400 pessoas nesse sábado aqui assistindo e participando, dialogando. Então, estamos avançando, estamos numa sala só. Obrigada, gente. Tchau, gente. Foi ótimo. Tchau, gente. Bom fim de semana. Tchau, gente. Tchau. Paz e saúde. Valeu.